Olá, o meu nome é Marcos Conte, eu sou professor convidado da Faculdade de Medicina de Petrópolis, a FASE, e o objetivo desse vídeo é responder uma pergunta: por que, apesar de tantos trabalhos publicados sobre tratamentos para a Covid-19, existe um grupo de pessoas, um grupo de médicos que insiste em dizer que não existe evidência científica que comprove a eficácia desses tratamentos? Como o nível de conhecimento sobre o assunto varia na audiência, nas pessoas que porventura virão assistir esse vídeo, eu vou começar do macro para o micro, vou começar do mais inespecífico para o específico, citando vários conceitos dos mais simples e depois passando para alguns um pouco mais complexos. Uma pesquisa é qualquer busca por um conhecimento. Quando você busca na internet uma receita para fazer alguma comida, você está fazendo uma pesquisa. O que é diferente de uma pesquisa científica, que atende a um rigoroso critério tanto ético quanto metodológico. Então, quando nós dizemos que uma pesquisa científica é uma evidência científica, significa que essa pesquisa atendeu a esses critérios e que, além disso, as conclusões a que essa pesquisa, esse paper, esse manuscrito científico chegou, são condizentes com o delineamento metodológico e com os resultados apresentados. Então, a primeira coisa é: artigo científico não é sinônimo de evidência científica. Muito bem. Existem dois grandes grupos de pesquisa científica. Um que nós chamamos de pesquisa pré-clínica e o que nós chamamos de pesquisa clínica. A pesquisa pré-clínica é aquela realizada no laboratório, in vitro, com cobaias, etc. E a pesquisa clínica seria aquela realizada em seres humanos. Existem subdivisões, por exemplo, existem autores que subdividem a pesquisa clínica, dizendo que a pesquisa clínica seria, por exemplo, sinônimo de ensaio clínico, enquanto os outros seriam estudos epidemiológicos, né? Por definição, os estudos epidemiológicos seriam aqueles que estudam, são estudos observacionais que estudam, avaliam determinantes de doenças em populações. Segundo esses autores, a pesquisa clínica seriam aqueles estudos observacionais que respondem a uma questão clínica, estudando amostras e também os estudos de intervenção. Mas, para efeito desse vídeo, toda pesquisa em ser humano eu vou chamar de pesquisa clínica, independente da ferramenta que for utilizada. A pesquisa clínica, por sua vez, se subdivide também em dois grandes grupos: os estudos observacionais e os estudos de intervenção. O estudo observacional é aquele em que o pesquisador não interfere em quem vai fazer o quê ou em qual vai ser a intervenção. O estudo de intervenção já seria aquele em que o pesquisador vai designar quem vai fazer qual intervenção. Por exemplo, vamos supor que eu tenha por hipótese que o café causa arritmia cardíaca. É uma hipótese que eu tenho e eu quero estudá-la. Eu tenho duas formas de fazê-lo. A primeira forma, eu chamo as pessoas e pergunto: o senhor toma café? Se ele disser que sim, eu vou botar ele no grupo A. Se ele disser que não, eu vou botar ele no grupo B. E eu vou observar tanto o grupo A, que é o grupo composto de tomadores de café, mas eles tomam café porque eles me informaram que tomam café. Eu vou observar o grupo dos tomadores de café e eu vou observar o grupo de não tomadores de café e que não tomam café por decisão própria. Eles apenas me informaram que não tomam café e eu vou observá-los. Então eu vou observar os dois grupos e vou ver se tem mais arritmia cardíaca no grupo de tomadores de café do que no grupo de não tomadores de café. Uma outra possibilidade seria eu fazer um sorteio, eu chamar um grupo de pessoas, convidá-los a participar do meu estudo, explicar como seria o estudo e dizer: olha, eu vou sortear quem cair cara vai tomar café, vai tomar uma pílula, por exemplo, contendo cafeína, vai tomar café, e quem cair coroa não vai tomar café. E aí eu vou ver o que acontece, vou comparar o número de casos de arritmia no grupo dos que tomam café, cafeína, e com o grupo dos que não tomam. Mas eles tomam ou não tomam café ou cafeína porque eu os designei, eu intervi, eu interferi na vida deles. Então esses são os estudos de intervenção. Os estudos observacionais, por outro lado, também se subdividem em dois grandes grupos.
os estudos analíticos e os estudos descritivos. O que é o estudo descritivo? Eu simplesmente observo um conjunto de pessoas, ou como se diz, uma coorte de pessoas, com as mesmas características. Coorte é um termo militar que era usado pelas legiões romanas. Cada legião tinha um número X, se eu não me engano, 10 coortes, e aquele grupo de legionários marchando, utilizando a mesma roupa, o mesmo uniforme, a mesma lança, com a mesma formação, ou seja, aquele grupo semelhante, andando para frente, em função dessa imagem de um grupo com características semelhantes, andando para frente, se utiliza o termo coorte para um grupo de pessoas com características semelhantes sendo observados longitudinalmente. Então eu pego um grupo de diabéticos ou uma coorte de diabéticos e acompanho ao longo de 10 anos para ver quantos casos de úlcera na perna vão surgir nesse grupo de diabéticos. Eu posso dizer que tem mais úlcera na perna dos diabéticos dos que não diabéticos baseado nesse estudo? Não, porque eu não estou comparando o grupo de diabéticos com ninguém. Eu estou simplesmente observando e vou, no final de 10 anos, dizer, olha, X pessoas tiveram úlcera na perna. Posso até comparar com a literatura, posso comparar com outros dados, mas eu fiz um estudo em que eu apenas descrevi o que eu vi. Por outro lado, existe o estudo analítico. Como eu disse, os estudos observacionais se dividem em dois grandes grupos, estudos descritivos, sobre os quais acabei de falar, e os estudos analíticos, que têm um grupo de controle. Então eu comparo uma coisa com outra, e a partir da comparação eu posso inferir, eu posso deduzir, utilizando ferramentas de estatística, se existe associação ou não. Eu observo, por exemplo, um grupo de expostos ao sol, e um grupo de não expostos ao sol, e vou ver o que acontece em termos de doença maligna de pele no grupo de expostos ao sol e no grupo de não expostos. Ao final de X anos, eu vou ter um número X de casos de doença de pele no grupo de sol, um número X de casos de doença de pele no grupo não exposto ao sol, e eu posso fazer uma inferência. Se uma coisa é causa ou não da outra, isso a gente teria que discutir um pouco mais, não é o foco da nossa discussão aqui, porque existe, além da associação, existem alguns pressupostos para que nós possamos deduzir por causalidade. Mas é muito importante que se tenha em mente a necessidade do grupo de comparação. Existe um excelente livro de epidemiologia do Dr. Leon Gordes, Epidemiologia Clínica, se eu não me engano o nome, e ele é um livro excelente, que além de tecnicamente muito bom, ele consegue ter muito bom humor. E ele conta uma história interessante de um professor, anos atrás, muito conhecido, foi fazer uma palestra numa universidade norte-americana, um professor, se eu não me engano, de Harvard, foi fazer uma palestra numa universidade da Arizona, e nessa palestra ele descrevia os resultados das cirurgias dele de recuperação vascular, de revascularização. E ele apresentou aqueles resultados todos, e um professor muito importante, muito orgulhoso de seus resultados. E ao final da aula, ovacionado, uma voz hesitante, lá no fundinho da sala, pergunta, houve grupo de comparação? E fez silêncio na sala, o professor, com ar da autoridade de quem tem muitos anos de experiência, procurou, mas não conseguia localizar quem falava, e falou à sala como um todo, o que você quer dizer com isso? Que eu não operasse, não fizesse a cirurgia em metade dos meus pacientes? Se eu fizesse isso, eu estaria condenando à morte. E a vozinha demorou um pouco e, mais hesitante ainda, respondeu, eu estaria condenando à morte qual dos dois grupos? Porque se não há comparação, você não pode saber se aquele resultado é melhor ou pior do que o outro resultado. Esse é um exemplo que mostra a importância da comparação para que nós possamos fazer alguma inferência de resultado melhor, pior ou igual. Muito bem, então nós já vimos que existem dois grandes grupos de pesquisa, aqui nesse vídeo, da forma que nós dividimos didaticamente, clínica e pré-clínica. E também o grupo da pesquisa clínica também tem dois grandes grupos, o grupo de estudos observacionais e os estudos de intervenção. Os estudos observacionais também se subdividem em dois grandes grupos, os estudos descritivos, em que não há um grupo de comparação,
e os estudos analíticos, em que há grupo de comparação, há um grupo de controle. Vamos agora passar para o outro lado, para o grupo dos estudos de intervenção. Os estudos de intervenção são aqueles em que nós, obviamente, fazemos uma intervenção. Eles têm que ter um grupo de controle para que nós possamos saber se a intervenção teve efeito ou não. Nem sempre é possível que se eleja o grupo de comparação no mesmo instante. Por exemplo, todos nós sabemos que a utilização de preservativos masculinos reduz a chance de doenças sexualmente transmissíveis. Não tem sentido nós fazermos um estudo sorteando um grupo vai usar preservativo, o outro grupo não vai usar preservativo, para nós sabermos se há proteção ou não contra a doença sexualmente transmissível. Mas isso não impede que se faça a comparação. Eu posso simplesmente pegar no meu ambiente de trabalho, por exemplo, eu trabalho numa unidade básica de saúde, e eu, a partir de hoje, a nossa unidade vai distribuir gratuitamente preservativos masculinos para todos os nossos pacientes. E o que nós vamos ver, por exemplo, que no ano anterior a essa intervenção, que nós estamos interferindo, nós estamos decidindo quem vai fazer isso ou aquilo, no ano anterior, na nossa população, lá no nosso ambulatório, nós tivemos, por exemplo, 1.000 casos de doença sexualmente transmissível. E a partir no ano seguinte, ao da implementação dessa intervenção, nós tivemos apenas 100 casos de doença sexualmente transmissível. Nós comparamos o ano anterior com esse ano. E isso pode ser chamado de grupo controle histórico ou pode ser chamado também de estudo quase experimental, que é um delineamento que foi descrito por Campbell e um colaborador, cujo nome eu não lembro agora, na década de 1960, se eu não me engano, 1968. Mas isso é um ensaio clínico? Não, isso não é um ensaio clínico. O que é um ensaio clínico? Um ensaio clínico é quando você vai avaliar um novo tratamento e você compara. Um grupo você faz o novo tratamento, no outro grupo você faz o tratamento habitual. Poxa, e como é que você decide quem vai fazer o grupo, quem vai fazer o tratamento novo e quem vai fazer o tratamento habitual? Você usa uma técnica chamada de aleatória, de randomização. Eles são distribuídos ao acaso. E aqui vale fazer um pequeno intervalo para falar sobre a seleção da amostra. Quando nós vamos avaliar qualquer produto, o ideal seria que nós avaliássemos em todo mundo, o que é virtualmente impossível por todos os motivos, pelo número de pessoas, pela impossibilidade operacional, pelo custo, etc, etc. Então o que nós fazemos? Nós selecionamos uma amostra. Existem dois grandes grupos de amostra. As amostras não probabilísticas e as amostras probabilísticas. As amostras não probabilísticas são aquelas em que eu seleciono por facilidade, por comodidade. Por exemplo, eu faço um ambulatório de doença respiratória e aí os meus pacientes, todos que entram, eu pergunto, o senhor tem tosse? Ele vai me dizer sim ou não. Se ele me disser sim, eu pergunto há quanto tempo o senhor tem tosse? Ele vai me dizer, eu tenho tosse há X semanas. E eu faço um exame de escarro para tuberculose em todos os tossidores. Então eu vou ter um grupo de pessoas com tosse 1 semana, um grupo de pessoas com tosse há 2 semanas, um grupo de pessoas com tosse há 3 semanas, há 4 semanas, etc. E vou ter um número X de casos de tuberculose pulmonar em cada um desses grupos. Como eu selecionei essa amostra? Foi uma amostra que me era conveniente, eu já estava ali no meu ambulatório e por isso mesmo era chamada de amostra de conveniência. Uma outra forma é a amostra por julgamento. Por exemplo, eu quero avaliar um novo teste para diabetes, vou lá no ambulatório, seleciono um grupo de pessoas que eu tenho certeza que tem diabetes, seleciono um outro grupo de pessoas que eu tenho certeza que não tem diabetes, eu tenho certeza a partir de um exame que nós chamamos de exame padrão ouro, e aí eu avalio o meu teste, esse teste que eu quero testar, no grupo de pacientes com diabetes, no grupo de pacientes sem diabetes, e isso é uma forma também de selecionar uma amostra. Mas a amostra que permite maiores inferências, a amostra que permite o tratamento estatístico adequado, justamente é a amostra probabilística. Que amostra é essa? Se nós formos fazer um estudo populacional, por exemplo, eu quero fazer um estudo em todos os estudantes da Faculdade de Medicina de Petrópolis na fase. Supondo, eu não sei quantos estudantes tem, mas vamos dizer na medicina que tenhamos 1.000 estudantes. Eu numero
de 1 a 1000, faço um cálculo amostral para chegar à conclusão de qual o número mínimo de alunos, qual o número mínimo que a minha amostra deve ter para que ela tenha a maior probabilidade possível de representar a população de alunos, e sorteio. Vamos supor que o meu cálculo amostral deu 200, eu sorteio ao acaso 200 pessoas. Quando eu vou sortear, a pessoa a ser sorteada pode ser sorteada ou não. Tem 50% de chance de ser sorteada ou não. E eu não tenho a menor ideia de quem vai ser sorteado, porque eu vou misturar aqueles números todos e sortear de olhos vendados. Quando eu estou fazendo um estudo tipo ensaio clínico, em que eu vou comparar tratamento A com o tratamento B, quando o indivíduo chega na minha frente, eu não tenho a menor ideia se ele vai tomar o tratamento A ou se ele vai tomar o tratamento B. E naquele minuto, ele tem exatamente 50% de chances de ser sorteado para o grupo A ou para o grupo B. É como se fosse jogar uma moeda para cima. Se cair cara, ele vai para o grupo A, se cair coroa, ele vai para o grupo B. A isso dá-se o nome de randomização. E por que ela é tão importante? Porque ela vai fazer com que os dois grupos de estudo tenham características semelhantes. Não só as características que nós conhecemos podem influenciar no tratamento, como aquelas que nós não conhecemos. Por exemplo, vamos supor que quem é do signo de Leão tem mais chance de ficar curado do que as pessoas de outros signos. Nunca ninguém estudou isso, a relação da astrologia, acho que é a astrologia que chama, né? No tratamento. Por uma dessas maravilhas da natureza, ao fazermos a randomização, o grupo de pessoas do signo de Leão será distribuída de forma muito semelhante nos dois braços. Então, essa forma de intervenção no resultado que eu desconhecia vai ser distribuída igualmente pelos dois braços, diminuindo a possibilidade da resposta ao tratamento ser por um fator desconhecido, ser por um acaso e não por aquele medicamento que eu estou testando. Existe uma forma chamada de sistemática, que não deixa de ser uma forma probabilística, mas ela não é randomização. Eu tenho usado muitos exemplos aqui nesse vídeo, porque às vezes a gente explica e não fica claro, e o exemplo explica mais rapidamente. Vamos supor que eu cheguei à conclusão que os alunos dormem na minha aula tremendamente, aquilo me incomoda, eu desenvolvo uma pílula de cafeína com a expectativa de que essa pílula mantenha meus alunos acordados. Eu tenho uma turma com 100 alunos, eu faço 50 pílulas de cafeína e 50 pílulas de miolo de pão, sem efeito nenhum, que nós vamos chamar aqui de placebo. Quando os alunos chegam na sala, eu pergunto, o senhor quer participar do estudo? Eles dizem, quero. Então eu sorteio, se cair cara, vai tomar a pílula de cafeína, se cair coroa, vai tomar a pílula de pão. E cai cara, e ele toma a pílula de cafeína. E aí eu deduzo, de agora em diante, quem for chegando, na ordem que chegar, ou seja, eu não tenho a menor ideia da ordem de chegada, o próximo que chegar toma a pílula de pão, o que vier em seguida toma de cafeína, o que vier em seguida toma de pão, depois de cafeína, vou alternando. Há um sistema? Há um sistema. Esse sistema tem um padrão probabilístico? Tem um padrão probabilístico. É randomização? Não é. Por quê? Porque, primeiro, ele no momento em que ele está para ser incluído no estudo, ele não tem 50% de chance de cair num braço ou no outro. Só quem teve essa chance foi o primeiro, que eu sorteei, eu joguei cara ou coroa. Do segundo em diante, já se sabe antecipadamente que o segundo vai tomar placebo, o terceiro o produto ativo, o quarto placebo, o quinto produto ativo. E o segundo ponto da randomização que é violado com esse tipo de delineamento é justamente esse. Eu já sei antecipadamente quem vai tomar qual tratamento. Posso, inclusive, influenciar. Por exemplo, eu vejo que o terceiro aluno, ou melhor, que o segundo aluno que está chegando, é um que dorme para burro na sala. Como eu quero que a minha pílula de cafeína faça efeito, eu não deixo ele tomar o meu de pão. Eu deixo ele, ou melhor, o que está chegando, na hora de tomar a cafeína, eu chego, isso aí a cafeína não vai dar jeito, porque ele dorme a aula toda. Eu seguro ele, mando o próximo toma a cafeína, e aí nele eu boto o miolo de pão. A gente pode manusear a amostra. Outra coisa da importância da amostra randomizada é que se nós não randomizarmos, nós podemos influenciar no resultado. O livro do Dr. Leon Gordes, esse Epidemiologia, ao qual me referi, conta uma história muito interessante de um comandante de navio que resolveu experimentar uma pílula contra vômito, contra enjoo. E ele
não fez aleatoriamente, ele não randomizou, ele selecionou a amostra lá e distribuiu conforme ele achava que tinha que distribuir. E quando terminou o cruzeiro, ele veio e disse assim, a pílula é um sucesso, nós vamos ficar ricos porque nós conseguimos acabar com todo o enjoo. No grupo que tomou a pílula, só uma pessoa enjoou. E no grupo que não tomou a pílula, 90% das pessoas enjoaram. E ficou todo mundo maravilhado. E foi, como é que você selecionou a amostra? Não, eu dei a pílula para todos os trabalhadores do navio, os marujos, etc., e não dei a pílula para as pessoas, para os passageiros. Ora, os tripulantes estão muito mais habituados a viajar e naturalmente já não enjoam, porque se acostumaram. Por outro lado, os viajantes, os passageiros, enjoam com facilidade, então esse resultado não tem o menor valor, porque a amostra não foi randomizada, foi uma amostra selecionada e mal selecionada. Ele introduziu uma coisa que nós chamamos de viés, que também é para outra discussão. Mas, enfim, chegamos ali num estudo, um ensaio clínico randomizado. A randomização ainda permite uma outra coisa que costuma ser muito importante nos ensaios clínicos, que é o mascaramento. Como eu não sei quem vai tomar qual remédio, o ideal é que eu não saiba, mesmo depois que eles foram designados, quem está tomando o quê. Então, vamos supor que o grupo A, o braço A do estudo, vai tomar, supondo, a hidroxicloroquina. E o braço B vai tomar um outro medicamento qualquer, ou não vai tomar medicamento algum, vai tomar um placebo. O ideal é que no momento da randomização, primeiro, eu não saiba quem vai para o braço A nem para o braço B. Segundo, a pessoa a ser randomizada tenha exatamente a mesma chance de cair no braço A ou no braço B. E terceiro, que eu não saiba qual dos dois braços contém a hidroxicloroquina, porque assim eu não vou me permitir fazer co-intervenções. O que é uma co-intervenção? Que é muito comum quando não há mascaramento. A gente acaba tratando de forma diferenciada a pessoa que está tomando o tratamento que nós queremos que faça efeito, que óbvio nós queremos que o novo tratamento seja bom. Todo mundo quer que o novo tratamento seja bom. Então, às vezes, fica perguntando demais para a pessoa, tem certeza que não melhorou? Enfim, acaba criando condições que possam influenciar no estudo. Bom, então, voltando, temos dois grandes grupos de pesquisa. Pesquisa pré-clínica e pesquisa clínica. Pesquisa clínica, estudos observacionais, estudos de intervenção. Estudos observacionais, analíticos ou descritivos. Estudos de intervenção, tem que ter grupo controle. A amostra pode ser selecionada, pode ser não probabilística ou pode ser probabilística. A probabilística ideal para ser um ensaio clínico é a randomizada, em que a designação para o braço do remédio ou para o braço controle seja por randomização, seja aleatória. Os puristas, os livros clássicos sobre ensaio clínicos, como, por exemplo, o professor Steven Piantadosi, que é um livro que eu gosto muito, ele diz que um ensaio clínico não randomizado não pode ser chamado de ensaio clínico, ele pode ser chamado de estudo de intervenção não randomizado. O termo ensaio clínico seria reservado para aqueles em que há randomização. Bom, então eu acabei de dizer que todo ensaio clínico tem que ter randomização. De novo, um intervalinho. Não existe somente um tipo de ensaio clínico. Os ensaios clínicos podem ser divididos em 4 fases. 4 fases. 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Se lembra que eu falei no início que nós tínhamos estudos pré-clínicos e clínicos? Então foi descoberto uma nova substância, um novo fármaco, que ele está na fase pré-clínica ainda. Então são feitos estudos in vitro, depois passam a ser estudos em vivo, em cobaias, depois para mamíferos não roedores e finalmente chega-se à conclusão que está na hora de se avaliar esse medicamento, esse fármaco no ser humano. Então o primeiro momento, a primeira fase dessa avaliação é em indivíduos sem doença alguma. Não se vai avaliar se o medicamento é eficaz. O que vai se avaliar é o seguinte: quais os efeitos que o organismo faz nesse medicamento e quais os efeitos que esse medicamento faz no organismo. A isso dá-se o nome de farmacocinética e farmacodinâmica. Essas pessoas vão para uma clínica, para um hospital, ficam lá 1, 2, 3 dias, dependendo do delineamento, e o remédio é administrado em diferentes doses e são avaliadas
todas essas características nas suas diferentes doses, cercado de todas as medidas de segurança possíveis e imaginárias. No Brasil, é proibido remunerar esse tipo de voluntário. Eu não consigo entender como alguém é voluntário gratuitamente para esse tipo de estudo, mas é assim a legislação brasileira. Se tudo se mostra adequado, se não há nenhum problema de saúde, sempre o que se foca na pesquisa, a princípio, é segurança. É a palavra de chave. Todo ensaio clínico é segurança. Aí vamos para a fase 2, os estudos de fase 2, que podem ser subdivididos em A e B. O estudo 2A é aquele que nós chamamos de prova de conceito. Por exemplo, eu tenho um novo fármaco para o tratamento da tuberculose. Eu pego um paciente com tuberculose pulmonar, eu sei que atrasar, retardar o início do tratamento em 2 ou 3 dias não faz a menor diferença no desfecho do tratamento. Então o que eu faço? Eu convido esse indivíduo a participar do estudo, chamo ele e digo assim, olha, nos 2 primeiros dias, se o senhor aceitar, o senhor, ao invés de tomar o tratamento habitual, o senhor vai tomar um tratamento experimental. E nós vamos coletar os carros do senhor antes do senhor começar o tratamento, depois de começar o tratamento várias vezes. E aí vai se medindo a quantidade de bacilos nos carros ao longo de 1 ou 2 dias, ao longo de X horas, para ver se esse fármaco, além de não fazer mal, além de ser seguro para o cidadão, ele tem algum grau de eficácia. E aí se prova o conceito de que aquele fármaco é eficaz. Feito isso, estamos prontos para ir para o ensaio clínico de fase 2B. E agora sim começa esse que nós classicamente chamamos de ensaio clínico randomizado. O estudo de fase 2B, nós pegamos um grupo de pacientes e, de forma aleatória, de forma randomizada, nós designamos um grupo para o tratamento A, que é o tratamento experimental, e um grupo para o tratamento B, o grupo controle, que vai tomar o tratamento habitual. Nos estudos 2B, nós temos uma amostra um pouco menor e nós procuramos selecionar pessoas com menor risco de terem problemas, porque nós ainda estamos muito preocupados com a segurança. Se tudo der certo, no estudo 2B, mostrou-se que o medicamento foi eficaz, mostrou-se que o medicamento é seguro, nós incluímos aí 200 pacientes, 250, nós vamos partir para o ensaio clínico de fase 3, em que nós vamos aumentar o número de pessoas, nós vamos ser mais flexíveis com relação aos critérios de inclusão, quer dizer, nós já vamos deixar entrar pessoas com comorbidades, que têm um pouquinho mais de risco para a segurança, para nós avaliarmos a segurança. Feito isso, terminou, esse estudo mostrou que o fármaco é seguro, mostrou que ele é eficaz, ele está pronto para ser aprovado pelos órgãos regulatórios, no Brasil, basicamente a Anvisa, nos Estados Unidos o FDA, na Europa tem outro, etc. Teria, idealmente, que haver estudos de fase 4, que são chamados estudos de farmacovigilância, ou seja, depois que o medicamento vai para o mercado, deveria continuar havendo e há. Os laboratórios têm um compromisso de fazer esses estudos, ou pelo menos de avaliar, de reportar todas as reações adversas do medicamento depois que ele vai para o mercado. Por quê? Porque muitas das reações adversas, muitos dos efeitos deletérios não são verificados nos ensaios clínicos. Nós temos um ensaio clínico com 500 pessoas, por exemplo. Se uma reação adversa ocorrer em 0,3%, é possível que ela não apareça nesses 500. Mas quando você bota na população e utiliza aquele fármaco, aquele medicamento em 8, 10 mil pessoas, mesmo aquele efeito incomum, que ocorre em 0,3%, 0,2%, vai aparecer. Se for uma reação adversa séria, que colocar em risco a vida da pessoa, isso tem que ser descoberto, tem que ser relatado, tem que ser descrito, tem que ser documentado. Muitas vezes o medicamento até sai do mercado e nós temos vários exemplos de coisas como essa já tendo acontecido. Além disso, todo esse processo que eu falei é submetido e avaliado pelos comitês de ética. E mais, um ensaio clínico tem sempre quem conduz e tem o patrocinador, porque são muito caros. Um ensaio clínico é caro. E é a obrigação do patrocinador contratar uma empresa para fazer auditoria da coleta dos dados e dos resultados durante todo o estudo, para garantir que não haja fraude, para garantir que não hajam erros, ou intencionais ou mesmo não intencionais.
exige um treinamento muito grande da equipe, os ensaios clínicos são muito difíceis de serem conduzidos. E essas empresas que são contratadas são profissionais cuja especialidade é supervisionar ensaio clínico. Então eles vão, a cada período de tempo, visitar o centro onde está sendo conduzido o ensaio clínico e vão verificar toda a documentação, vão verificar se os resultados de laboratório relatados são aqueles mesmos, se os desfechos são aqueles mesmos, se a equipe está se conduzindo conforme está escrito no protocolo. E esses protocolos são escritos sobre muito rígidas regras éticas, que são determinadas internacionalmente. Existe anos atrás, ocorreu um tipo de um congresso chamado de ICH, que é a sigla para Conferência Internacional de Harmonização, em que foram harmonizados termos que se referem a ensaios clínicos, definições do que é uma reação adversa, do que é um evento adverso, quando o ensaio clínico tem que ser interrompido, a necessidade da supervisão por uma empresa independente, que não é ligada a ninguém, que é isso que eu me referi agora, a necessidade de um grupo de pesquisadores para fazerem análises intermediárias. Então, nós temos um ensaio clínico que serão incluídas 300 pessoas. Então, quando chegar em 50, os dados são analisados por esse comitê independente para ver se não está sendo feito nenhum malefício aos pacientes, ou melhor ainda, se não está tendo um resultado espetacular em um dos braços e não se justifica mais utilizar o braço controle. E aí passa todo mundo a usar. Então, existem muitas regras na questão dos ensaios clínicos. Recentemente, um ensaio clínico que foi publicado, concluiu-se depois, percebeu-se depois que ele não tinha sido submetido ao CEP. Quer dizer, um estudo que não foi submetido, ou foi conduzido sem ser submetido ao CEP, ele não tem o menor valor, ele não atendeu às regras mínimas, mais básicas de ética em pesquisa. Ele tem que ser desconsiderado. Uma dificuldade adicional nos estudos atuais seria de que, em função da grande market que este ou aquele medicamento tem, se você for fazer um estudo randomizado, você chega e diz para o indivíduo, olha, o senhor será randomizado, se o senhor cair no braço A, o senhor vai fazer o tratamento X, se o senhor cair no braço B, o senhor não vai fazer o tratamento X, o senhor vai fazer o tratamento habitual. O senhor não saberá se está no braço A nem no braço B. Nem eu saberei. E o senhor será designado para o braço A ou para o braço B ao acaso. Acontece que aquele indivíduo e seus familiares estão ouvindo todo dia no rádio, na televisão, jornalistas que não têm o menor conhecimento do assunto, políticos que não têm o menor conhecimento do assunto, dizendo que o remédio é eficaz. Quem vai aceitar a possibilidade de cair no braço que não toma o tal medicamento se todo mundo está dizendo que é eficaz? Então, isso diminui muito a chance de você fazer o estudo adequado do ponto de vista metodológico. Bom, então, feita essa pequena introdução, talvez meio comprida e de forma rápida, mas eu acho que já deu para entender basicamente o que está acontecendo em termos. Nós temos dois grupos grandes, pesquisa clínica e pré-clínica. Pesquisa clínica, estudos observacionais, estudos de intervenção. Estudos observacionais descritivos ou analíticos. Descritivos apenas descrevem. Analíticos, eles têm um grupo de comparação, você compara um grupo com outro, embora você não interfira, você apenas observe. E os estudos de intervenção, em que você pode comparar com um grupo do passado, um grupo antes da intervenção, ou, idealmente, você compara agora com dois grupos. Você faz em paralelo dois braços. Um braço tomando o novo remédio, o outro braço no grupo controle. E como é a designação para um braço ou para o outro? Por randomização, ao acaso. Ou seja, no momento de entrar no estudo, o indivíduo não sabe se vai cair no braço A ou no braço B, e ele tem exatamente a mesma chance de cair no braço A ou no braço B, e o pesquisador que vai fazer o sorteio também não sabe se ele vai cair no braço ou no braço A ou no braço B. Muito bem. Um estudo que atendeu um ensaio clínico randomizado, mascarado, atendeu a todas essas especificações e, finalmente, ele é publicado. Quando ele é publicado, o que nós vamos ver? A primeira coisa que nós vamos ver é se os resultados são válidos, antes mesmo de observar quais são os resultados. E o que é observar se os resultados são válidos? É fazer exatamente isso que eu acabei de falar.
verificar se esses critérios são atendidos. Então, a primeira coisa que nós vamos perguntar: esse estudo foi randomizado? Outra coisa que nós vamos perguntar: os dois braços fizeram ou foram submetidos exatamente ao mesmo tratamento, exceto a intervenção? Porque se o tratamento foi igual para os dois, exceto pela intervenção, qualquer resultado positivo ou negativo no grupo da intervenção, nós vamos ter uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de podermos atribuir este resultado à intervenção. Portanto, é muito importante que os tratamentos sejam semelhantes. Terceiro, os grupos são iguais entre si? Se lembra o exemplo que eu dei do capitão do navio que avaliou um medicamento contra vômito? Ele botou um grupo os seus marujos, seus profissionais do navio, e no outro os passageiros. Os grupos eram completamente diferentes. Um outro exemplo, eu vou avaliar, por exemplo, a eficácia de uma vacina para gripe. E eu aí faço o seguinte, eu preocupado, eu tenho medo dessa vacina ter efeitos colaterais, então eu aplico a vacina, sobretudo em pessoas mais jovens. E depois comparo o resultado com pessoas mais idosas. Ora, as pessoas mais jovens têm menos chance de ter complicações com gripe do que as pessoas mais idosas. Então, se eu tiver um grupo de complicações pequeno nas pessoas jovens, eu não posso dizer que é porque elas tomaram a vitamina, ou tomaram a vacina, porque simplesmente a chance deles terem qualquer complicação com gripe é muito menor que as pessoas idosas. Então, a randomização, ela colabora demais para que os grupos sejam semelhantes entre si. E uma das formas de ver se a randomização foi adequada ou não é vermos os dois grupos no final. Então, nós vamos verificar num estudo randomizado que a média de idade é mais ou menos semelhante, a distribuição de pessoas do sexo masculino e sexo feminino é mais ou menos semelhante. Nós vamos ver que, em termos étnicos, as pessoas são mais ou menos semelhantes nos dois braços. Se você tiver gente, como eu digo, do signo de Leão, vai ter gente do signo de Leão mais ou menos distribuído igualmente nos dois braços. Então, os dois braços têm que ser semelhantes, inclusive com relação à gravidade. Então, você não pode pegar um grupo, fazer intervenção no grupo de pessoas no dia que internam e comparar no grupo de pessoas que estão no CTI, porque quando elas chegam no hospital, chegam com uma determinada gravidade. Quando você randomiza, você acaba distribuindo os níveis de gravidade de forma semelhante nos dois braços. Mas, se você, quando for ver o resultado, vê que isso não ocorre, você pode estratificar e criar subgrupos para avaliar um grupo semelhante ao outro. Outra coisa que se pergunta para saber se os resultados são válidos: os sujeitos foram avaliados dentro do braço para os quais eles foram designados? O que isso significa, Marcos? É o seguinte: se você foi sorteado para tomar o tratamento A, mesmo que você não tome o tratamento A, a sua avaliação com relação ao desfecho tem que ser como se você tivesse tomado o tratamento A. E a mesma coisa para o tratamento B. Quando se faz a análise final, chama-se isso intenção de tratar ou intenção de tratamento. Isso é uma coisa que fala, assim, entre aspas, contra o tratamento. Do ponto de vista da análise, você torna um pouco mais difícil ter uma boa resposta, mas isso te garante que a boa resposta está sendo pelo tratamento. Então, vamos supor que o novo tratamento seja aspirina e o tratamento habitual seja Novalgina. Eu fui sorteado para o braço A da aspirina. Só que lá, por algum motivo, eu não tomei aspirina. De repente, eu não tomei aspirina porque eu tomei no primeiro dia e já fiquei nauseado, o que é uma reação adversa. Não tem sentido então, calma aí, já que você está nauseado com a aspirina, eu vou te botar no braço da Novalgina e você vai ser tratado pelo braço da Novalgina. Não, eu entrei no braço da aspirina, mesmo que eu tome Novalgina, eu tenho que ser avaliado no braço Aliás, eu não posso... Aliás, um parênteses aqui, isso não pode acontecer. Se o paciente tem uma reação adversa a ponto de não continuar com o tratamento da aspirina, ele sai do estudo. Vai fazer o tratamento que tiver a fazer e vai ser avaliado como se tivesse tomado a aspirina. E o cara que foi designado, o sujeito de pesquisa foi designado para o braço da Novalgina, ele vai ser avaliado como se tivesse tomado a Novalgina. Isso é muito importante. Outro ponto fundamental. Eles foram acompanhados pelo tempo suficiente para ver o desfecho? Outro ponto fundamental. Qual o desfecho que você determinou desde o início? Em doenças graves, o desfecho mais adequado para ser avaliado é o óbito, né?
Se a pessoa morreu, foi o pior possível. Se ela sobreviveu, foi o melhor possível. Existe uma coisa chamada desfechos intermediários ou desfechos substitutos. Então, por exemplo, redução da carga de vírus ou redução da carga bacilar, redução do tamanho do tumor, nos casos de avaliação de tratamento de câncer de pulmão. Mas, muito cá entre nós, qual o interesse clínico que isso tem se ainda não foi comprovado que aquele desfecho intermediário ou substituto ele tem correspondência com o desfecho que nos importa, que é o desfecho clínico? De novo, vou ao exemplo. Já foi demonstrado na tuberculose, por vários trabalhos, mas tem um trabalho seminal publicado pelo grupo da Cornell anos atrás e que mostrou o seguinte: as pessoas que estão fazendo tratamento para tuberculose, que negativam a cultura na 8ª semana de tratamento, o tratamento da tuberculose leva 6 meses, mas aqueles que negativam a cultura do escarro ao final de 2 meses ficam curados e não têm recidiva. Então isso já foi comprovado. A partir daí, quando se avalia um novo tratamento para tuberculose, não se espera os 6 meses. Por quê? Porque é difícil, você tem perdas, é muito mais caro. Então o que se avalia hoje na tuberculose, novos tratamentos, é o quê? A conversão da cultura de positivo para negativo ao final de 2 meses. Mas vamos agora ao caso da Covid. Nós temos algum endpoint, algum desfecho substituto, ou algum desfecho que já tenha sido comprovado correspondência com o desfecho clínico? Não. Então eu não sei se a redução da carga viral significa que aquele sujeito vai sobreviver ou não. Ah, ele deve sobreviver. Não é bem assim. Infelizmente as coisas não funcionam assim. Então nós não temos ainda desfechos substitutos tão bons a ponto de nós podermos utilizá-los ao invés do desfecho clínico, que seria o qual? Alta hospitalar, o menor número de dias no CTI, menor número de dias internado, etc, etc. E qual é o problema? Agora vamos, depois disso tudo, eu vou responder a pergunta que eu fiz lá no início. Por que, apesar de tantos trabalhos terem sido publicados, as pessoas insistem em dizer que não existem evidências científicas comprovando a eficácia de nenhum desses tratamentos? Porque os trabalhos publicados até agora ou foram observacionais, ou seja, não avaliou uma intervenção, né? Ou eles não conseguem passar por esse primeiro crivo que é: os resultados são válidos? Então, antes de analisar os resultados, eu preciso saber se eles são válidos. Então, eu tenho que responder a essas perguntas positivamente. Foi randomizado? Foi randomizado. Os grupos são iguais entre si? Os grupos são iguais entre si. O tratamento foi semelhante entre os dois grupos, exceto pelo tratamento de intervenção? Sim, o tratamento foi semelhante nos dois grupos, exceto pelo tratamento de intervenção. O desfecho foi adequado? Sim, o desfecho foi adequado. Eles foram analisados nos grupos para os quais foram designados inicialmente? Sim, eles foram analisados no grupo para os quais eles foram designados inicialmente. O tempo de observação do pós-tratamento foi adequado para ver o desfecho? Sim, o tempo foi adequado. Então, os estudos até agora não conseguiram responder a essas perguntas. E, eventualmente, até onde eu sei não sei se outros, não respondeu a pergunta mais básica. Ele foi eticamente aprovado? Ele teve aprovação ética? Isso é a primeira coisa. Se o estudo não foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, ele não pode sequer ser considerado. Nenhum desses estudos, ainda não chegaram a ser analisados nos seus resultados, porque não passaram por esse crivo inicial. E uma outra coisa, esses estudos tiveram supervisão, que aí eu já estou entrando na segunda parte, que seria com mais detalhes. Nem essa parte chegou a ser discutida ainda. Então o fato é que até agora os estudos são estudos científicos, mas eles não tiveram, ou eles foram estudos observacionais, em que nós podemos verificar alguma forma de associação, se tiverem tido um grupo de controle. Se não tiver um grupo de controle, são apenas estudos descritivos, nos dão uma informação sem que nós possamos fazer qualquer inferência de associação, muito menos de causalidade. Ou então não foram ensaios clínicos por definição, porque não compararam dois grupos de tratamento, um tratamento com o outro, e nem foram designados de forma randomizada, etc. Enfim, não atenderam a esses critérios que eu acabei de dizer, que são aqueles que nos informam inicialmente se os resultados são válidos. Se os resultados não são válidos, eles não são avaliados ainda, porque eles não têm validade do ponto de vista científico.
De forma alguma isso depõe contra os pesquisadores ou contra a revista, ou quer dizer que tenham feito de forma... E não, as pessoas estão publicando aquilo que eles conseguem fazer. Muitos deles sem experiência prévia nesse tipo de pesquisa. São médicos espetaculares, pessoas maravilhosas que estão na frente de combate, arriscando suas vidas para salvar a vida do seu semelhante, cumprindo o seu juramento, e que publicam os resultados que eles obtêm com a expectativa de que, de alguma forma, esses resultados venham a ajudar a comunidade científica na luta contra essa pandemia que nos assola. No entanto, infelizmente, até o momento, nenhum desses trabalhos científicos demonstrou, do ponto de vista científico, robustez, delineamento adequado, de forma que pudesse gerar uma evidência científica que nos autorizasse a dizer tratamento A, tratamento B ou tratamento C é eficaz. Existem muitas discussões, existem algumas propostas de tratamento que, do ponto de vista da fisiopatologia, são muito pertinentes, muito adequados, mas, infelizmente, do ponto de vista científico, do ponto de vista da evidência científica, ainda não foram comprovados. Não quer dizer com isso que não vá se comprovar hoje ainda, amanhã, depois. É o que todos nós queremos, que haja uma comprovação científica. Eu espero que... Foi um vídeo rápido, e, obviamente que eu não me aprofundei em nenhum tema, foi de uma forma superficial, mas eu espero que de alguma forma eu tenha despertado o interesse de vocês para estudar um pouco mais o assunto e para se debruçar sobre esse paradigma da medicina, que é a medicina baseada em evidência, que não foi... Eu não falei aqui de medicina baseada em evidência, eu apenas falei em como ler artigos científicos, que é o primeiro passo para que nós possamos nos aprofundar na medicina baseada com evidência. Então, mais uma vez, eu espero de alguma forma ter colaborado para pelo menos despertar o interesse nesse assunto que é tão importante para todos nós. Até o próximo vídeo.